Olá, boa noite a todos. Lição EBD de número 5. Amém? Compaixão. Atitude de quem ama Deus. Você tem compaixão das pessoas? Bom, se você tem compaixão das pessoas, significa que você ama Deus. E quem ama a Deus deve ter compaixão das pessoas. E se não tiver, não tem o amor de Deus. Amém? Provérbio 19, verso 17, que é o texto áureo dessa lição. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Então, quando você empresta ao pobre ou ajuda ao pobre, Deus retribui de volta para você. Tá? Ajudar o necessitado, a pessoa que está a fazer a obra da caridade, que será compensada por Deus, como um empréstimo que ele devolverá com juros. Eu fiz o resumo do texto áureo assim. Ajudar o próximo é um empréstimo a Deus, uma recompensa, tá? Especial, espiritual e material. Então Deus vai te ajudar na área material e na área espiritual, que é chamada de solidariedade. Provérbios 19, verso 17. É chamado também de solidariedade. Na verdade aplicada, o autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor de Deus. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele deve ter consciência plena de que ele foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor de Deus e também pelo próximo. Fomos chamados para abençoar e fazer o bem. Simplesmente isso. 3 objetivos dessa lição: reconhecer a importância da benevolência. 2, ressaltar que socorrer o próximo é um princípio de amor cristão. E 3, saber que a compaixão atrai as bênçãos de Deus. Então, na primeira parte, nós vamos falar sobre a benevolência. Tá? O que é benevolência? Bondade de ânimo para com algo ou alguém. Bondade de algo, né? Bondade de ânimo para com algo ou para com alguém. Isso é chamado de benevolência. Tá? Que é a parte 1 da nossa lição, que nós vamos fazer aqui um breve resumo. Então, nós vamos abordar tópicos importantes para despertar e reforçar do discípulo de Cristo a responsabilidade de andar nas boas obras, ser um agente abençoador, perseverar em fazer o bem, movido pelo amor de Deus e ao próximo. A benevolência de Deus. Se Deus é um ser benevolente, nós devemos também ser benevolentes, que é aquela bondade de ânimo para com algo ou alguém, disposição de agir em benefício de outros, com foco na bondade e boa vontade, disposição para fazer o bem, é ter empatia e ter compaixão. Isso são chamados de benevolência, que é o tópico 1, que eu peguei alguns pontos e fiz um resumo aqui da benevolência de Deus e também explicando o que é benevolência. Deus socorre os necessitados que clamam a Ele, por isso desprezar o pobre é insultar a Deus. Desprezar o pobre é insultar a Deus. Por outro lado, ter compaixão dos necessitados é uma atitude que honra o Senhor. Está vendo aí? Que é o preâmbulo do tópico 1. Tá? É o preâmbulo do tópico 1 que eu fiz aqui. Ó. A Bíblia enfatiza a benevolência como um valor fundamental para o relacionamento entre pessoas e para o crescimento espiritual. Está aqui. Deus socorre o necessitado. Quando desprezamos o pobre, insultamos a Deus. Isso aí é fato. O sinônimo, quando ajudamos o pobre, tá? É uma atitude de honra para com Deus. Então, quando nós ajudamos o pobre, é uma atitude de honra para
com Deus. Quando você ajuda o pobre, é uma atitude de honra para com Deus. Tá? O mundo honra os ricos, Deus se agrada de quem honra os pobres. Tá vendo? No tópico 1.1, Deus abençoa o abençoador. Tá? O verdadeiro crente fiel procura cumprir as palavras do mestre. Se você é um verdadeiro crente fiel, você procura cumprir as palavras do mestre. Os ímpios abominam e ignoram os pobres. Bom, isso aqui são os ímpios que abominam e ignoram os pobres. Nós não podemos fazer isso. Então, peguei o tópico 1.1 e também fiz um resumo dele. Tá. No tópico 1.1, eu ainda peguei aqui, ó, a palavra ímpios. Tá? Aqui dentro do tópico 1.1 tem a palavra ímpios, não tem? Então, eu fiz questão de fazer um esboço da palavra ímpio. Quem são os ímpios? Você sabe quem são eles? Sabe, não? Então, vamos lá. Os ímpios são aqueles que vivem de forma contrária à vontade de Deus, cometem pecados e não demonstram misericórdia e compaixão. Está vendo aí? Quem são os ímpios? São aqueles que vivem de forma contrária à vontade de Deus, tá? Cometem pecados e não demonstram misericórdia e compaixão. Esses são os ímpios. Cuidado para você não ser um crente ímpio. Tá? Descrito como, os ímpios são descritos como injustos, incrédulos e corruptos. Então, os ímpios, eles são descritos como injustos, incrédulos e corruptos. Não seguem leis e nem mandamentos divinos. Misericórdia. Esses são os ímpios. Eles não seguem leis e nem tampouco mandamento divino. É o tópico 1.1. No 1.2, ele vai falar sobre socorrendo o aflito. Então, eu já falei aqui da benevolência. Benevolência é a qualidade de quem demonstra afeto e estima pelo outro. Essa característica deve estar presente na vida do cristão, pois Deus abençoa quem reparte com os pobres, guiando seus passos no caminho da bondade e da justiça e da verdade. Então, aqui está, afeto e estima. Isso também é sinônimo de benevolência, tá? Sinônimo de benevolência, afeto e estima. Para com quem? Para com o aflito. Deus está na nossa vida. Se Deus nos abençoa, devemos repartir com o pobre. Tópico 1.2. Sempre tendo a vida nos passos da bondade, justiça e verdade. Quem tem que ter os passos na justiça, bondade e verdade? O justo. É quem socorre o aflito. Esse que tem que estar. Dentro desse preâmbulo, desse tópico 1.2, tem a palavra generoso ou generosidade. O que significa generoso ou generosidade? Eu anotei aqui, ó, virtude de quem compartilha por bondade. Então, virtude de quem compartilha por bondade, isso é chamado de generosidade. Deve ser feita de forma desinteressada, sem esperar retorno. Guardou aí? Tá? É a palavra generosidade. Sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem, isso também é generosidade. Quando você sacrifica os seus próprios interesses em benefício de outro, isso também é chamado de generosidade. Será que Deus se agrada de nossas atitudes com o próximo? Uma pergunta de interrogação que eu fiz um esboço aqui. Eu fiz um esboço aqui, tá? Eu fiz um pequeno esboço, tá aqui. Não muito grande, mas pequeno. Tá? Tem referência em Provérbios capítulo 11, versículo 25. A pessoa que é generosa com os outros, seja com doações, palavras de apoio ou outros atos de bondade, também será abençoado e prosperará. Opa! Se você é generoso com o próximo,
ó, com doações, palavras de apoio ou atos de bondade, você vai ser abençoado e vai prosperar. Tem pessoa que não é generoso com o outro, infelizmente. Tópico 1.3, tá? Ele vai falar sobre Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Deus faz o quê? Deus não se esquece de quem socorre o próximo. Você socorre o próximo? Se você socorre o próximo, Deus não esqueceu de você. O que necessitam do socorro do Senhor, os que necessitam do socorro do Senhor não serão esquecidos. Ó, Deus não se esquece mais. Quem precisa do socorro de Deus não é esquecido. Salmo 9, verso 18. Tem uma referência lá. Quem abençoa o próximo, Deus também não esquece. Deus é justo e não injusto com quem abençoa e socorre o pobre. Socorrer o pobre é amor pelos pobres. Né? Tem a recompensa de Deus. Não, Deus não se esquece de ninguém. É o tópico 1.3. E no resumo do tópico 1.3 eu notei aqui, ó. Vemos o afeto pela igreja, vemos o afeto de Deus pela igreja e pelo seu povo. Deus não se descuida dos seus filhos. O amor de Deus está acima do amor dos pais. Tá? Esse é o resumo do tópico 1.3 de nossa lição EBD. Tópico 2 da lição, ele é o segundo objetivo dessa lição, que vai falar sobre o socorro ao próximo, é um princípio de amor cristão. Na passagem do bom samaritano em Lucas 10, 25, Jesus, ele conversando com um doutor da lei, quando ele pergunta quem é o seu próximo, Jesus então contou uma história para aquele doutor, tá? E o doutor ficou impressionado com a história que Jesus contou, e no final Jesus perguntou assim: qual foi dos 3 homens que demonstrou amor ao próximo? Aí o doutor da lei ficou impressionado com a história e falou: bom, o que demonstrou amor ao próximo foi aquele que desceu do cavalo e socorreu aquele aflito, aquele homem caído, demonstrando amor, carinho, e ainda cuidou dele. Os outros 2 não demonstrou nenhum afeto, nenhum carinho e nenhum amor. Tá? Isso é importante, entendeu? Então essa lição ela é importante. Tá? O tópico 2 é abençoando para ser abençoado. Se você não abençoa ninguém, como você vai ser abençoado? Existem pessoas que têm a mão fechada. Eles não abrem a mão para abençoar ninguém. Também não é abençoado. Engraçado, tem uns que não abrem a mão para abençoar ninguém e quer ser abençoado. Eu não entendo. Não abre a mão para abençoar e quer ser abençoado. Não tem como. Isso é impossível. Tá? Isso é impossível. Deus se alegra com o crente que abençoa o irmão e demonstra amor pelos menos favorecidos. Existem pessoas que são menos favorecidas, é lógico. Se você for olhar o dia a dia da nossa vida, existem pessoas aí que não têm, talvez não tenham o mesmo recurso que alguns têm. Até lutaram. E tem uns que a vida já favorece para eles. Então tem pessoas que são menos favorecidas. Então esses que são menos favorecidos, temos que estender a mão para ajudar eles. Isso também é uma atitude de honra ao nome do Senhor. Quando nós maculamos o nome do Senhor, quando nós não ajudamos as pessoas, significa que não temos a mesma atitude de Jesus. Aí alguns vão dizer assim: mas Jesus foi Jesus, eu não sou Jesus. Você não é Jesus, mas você serve a Ele. Então quando você não o abençoa, você não se parece com Jesus. Que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele se parece com Jesus quando ele ajuda o próximo. Tá? Quando ele ajuda o próximo. O 2.1, abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo. A palavra assemelhar-se significa ser parecido com Cristo. Quando eu abençoo o outro ou o próximo, eu sou
parecido com Jesus. Quando eu pratico as mesmas obras que Jesus praticou, eu sou parecido com Jesus. Quando eu não pratico, eu não sou parecido com Jesus. Abençoar o próximo nos torna mais parecido com Cristo. Então, quando é que nós somos mais parecidos com Cristo? Quando nós abençoamos o próximo. Infelizmente, tem muita gente que diz, eu sou de Cristo, mas infelizmente não ajuda na hora de maior necessidade. Então, não é parecido com Cristo. É por isso que há um provérbio que diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E às vezes nós precisamos aprender lições com essas pessoas. Tá? O tópico 2.2, sendo imitadores de Cristo. Paulo chegou também numa igreja e exatamente está aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós temos que imitar a Cristo, e Paulo está chamando aqui a atenção da igreja para que a igreja tenha o mesmo caráter de Cristo, para que a igreja tenha a mesma atitude de Cristo, para que a igreja seja parecido com Cristo em tudo. Infelizmente, nem todo mundo é. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso significa que devemos imitar as atitudes de Jesus. Imitar as atitudes de Jesus que andou por aqui, quando esteve na terra, praticando o bem. Você nunca viu Jesus praticar um anti-ato. Já viu? Você já viu Jesus praticar algum anti-ato? Nunca. Ele praticou sempre o bom ato. Ele demonstrou amor. Até mesmo aos mais marginalizados e desprezados, Jesus mostrou amor. Tem várias passagens que você vai ver que Jesus mostrou amor às pessoas menos favorecidas e marginalizadas, discriminados pela sociedade. Foi esses que Jesus falou. Ele falou bem claro, os são não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, fazer o bem a todos, principalmente abençoando os necessitados, é imitar a Cristo. Não devemos deixar de dar a quem precisa. Que temos, não digas ao teu próximo, vai e torna amanhã, te darei, tendo tu contigo. Essas pessoas que têm condições de ajudar, mas infelizmente têm a mão fechada. Tópico 2.3 vai falar da atitude que agrada a Deus. Qual é a atitude que agrada a Deus? Cuidar da necessidade daquelas pessoas que estão à espera. Isso é uma atitude que agrada a Deus. E tem aqui a passagem de Lucas 10, 33 a 35, onde vai falar exatamente do bom samaritano, que nós já falamos aqui, de 3 homens. 2 tiveram uma anti-atitude e 1 teve uma atitude. Tá? Lê depois lá, Lucas 10, 33 até o 35, que você vai ver lá que o sacerdote teve uma anti-atitude, o levita teve uma anti-atitude e o viajante lá teve uma atitude. Os 2 primeiros não parou, não socorreu, não ajudou. O terceiro que passou, parou, ajudou, e esse foi bem mais aventurado. Então nós vemos aqui essa atitude correta que os verdadeiros servos de Deus, o verdadeiro cristão, deve desempenhar e deve exercer. Imaginar-se no lugar do outro é um bom exercício para compreender a urgência de quem tem fome ou passa por maus tratos. Por exemplo, será que suportaríamos? Diante disso, devemos ter compaixão do próximo, dos que não têm a quem recorrer, sendo rápidos e liberais quando se tratar de socorrer os necessitados. Será que você faz isso? Socorre o necessitado, ajuda o necessitado quando ele mais precisa, ou você faz o contrário? E aí? A pergunta que eu lhe faço aqui é: será que você está praticando um ato
de bondade ou um anti-ato de bondade? Você, como servo de Deus, está praticando o bom ato? Você, como líder, está praticando o bom ato? Você, como pastor, está praticando o bom ato? Será que eu e você, nós somos de fato parecidos com Cristo? Será que nós estamos imitando a Cristo? Devemos ser imitadores de Cristo. Nós devemos. O 2:3, atitude que agrada a Deus. Eu já li aqui, eu já falei, né? A parte 3 vai falar sobre auxiliando o próximo. Auxiliando o próximo, que é exatamente o tópico 3 da lição. Saber que a compaixão atrai bênção de Deus. Então, a compaixão pelo próximo traz o que para nós? Bênçãos. A compaixão para com o próximo atrai ou traz para nós bênção. Quer trazer bênção para a sua vida? Tenha compaixão do próximo. Ajude o próximo, o necessitado. Estenda a mão para ele, né? Tenha mais alegria em dar do que receber. Assim, nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração de Deus. O 3:1 ele fala, cuidando mais dos mais próximos. É lógico, temos também que ser prudente, que existem pessoas que muitas das vezes se passam por necessitado, não precisando, tá? Temos que tomar cuidado também. Tem pessoa que é necessitado mesmo, mas existem pessoas que se passam por necessitados para explorar os outros. Também temos que olhar por esse lado, tá? Não é um julgamento, tá? É ter consciência, ser consciente que existem pessoas que não têm necessidade nenhum e se passam por necessitado para explorar. Tem esse lado da moeda também. Nós temos que avaliar e tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo ressaltou para Timóteo, seu filho na fé, que devemos ser cuidadosos com a nossa família, porque se alguém não cuida dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, nós temos que cuidar da nossa família. A nossa família não podemos deixá-la passar fome, necessidade. Se eu não cuido da minha família, como é que eu vou cuidar da igreja? Como é que eu vou cuidar dos outros se eu deixo a minha família passar fome? Vou cuidar do outro lá fora? Não tem como, né? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. É resumo da escola, tá? No 3:2, ele fala que devemos de coração e olhos abertos ajudar o próximo de coração e olhos abertos. Muitas pessoas se apegam tanto aos bens materiais que vivem por acumular riquezas. Mas a Bíblia nos ensina a partilhar o pão com o pobre. Existem pessoas que ele tem, e quanto mais tem, ele quer mais ter, ele não ajuda ninguém. Tem pessoa que não ajuda ninguém. E se bobear, ela fala, não, eu adquiri tudo isso com trabalho, vai trabalhar também. Mas ele esquece que amanhã os lados se invertem. Os papéis se invertem e amanhã, em vez das pessoas pedirem a ele que vai pedir às pessoas. Essas pessoas que se apegam demais às coisas materiais e são suvino, mão de vaca. Mas amanhã eles vão ver. Na passagem de Lázaro e o rico, você vê uma parte dessa daqui, né? Lázaro se alimentava com o farelo, com a sobra, com as migalhas que caíam da mesa daquele homem. Enquanto o homem comia do bom e do melhor, ao seu lado tinha lá um mendigo, né? Que em vez dele olhar para o mendigo com um olhar de amor, de carinho, de ajudá-lo, ele fez o contrário. Deixou o homem se alimentar daquele farelinho, daquelas migalhas que caíam na mesa e o mendigo que se alimentava. No final, todos os dois morreram, mas com uma diferença. O pobre morreu, foi para o seio de Abraão. O rico morreu, foi para o Hades, lugar de tormenta, e lá ele reclamou.
estava muito quente, pediu que Lázaro molhasse, pediu que o pai Abraão permitisse Lázaro molhar o dedo e refrescar pelo menos a língua dele. Ele falou, não, há um abismo entre você e nós que não podemos passar para lá nem para cá. E ele falou depois, então faz o seguinte, manda alguém lá na terra avisar meus irmãos que não venham para cá. Não, lá na terra você tinha a lei e os profetas e você simplesmente não quis. Está vendo? Aquele rico teve toda a sua oportunidade de se humilhar, ser humilde e ajudar aquele pobre, mas infelizmente ele não ajudou. Ele não estendeu a mão. Tá? Tem pessoa que ele acumula demais riqueza e é suvino, mão de vaca e não ajuda ninguém. Mas presbítero, peraí. Tem pobre também que é suvino, não tem? Tem. Tem pobre, mão de vaca também. Ele é pobre, mas ele tem algumas coisas. Ele não é pobre de tudo, não. Não é paupérrimo, não. Ele tem alguma coisa, ele pode ajudar com pouco, mas infelizmente também ele é suvino. Tem pobre suvino, tem rico suvino e tem pobre. Tem rico suvino e pobre suvino, mão de vaca. A terceira parte, a parte 3.3, vai falar da empatia. É ter empatia. Empatia é ter um sentimento nobre. A palavra de Deus nos exorta a agir com empatia, isso é, a perceber a dor do próximo como se doesse em nós mesmos. Mas existe pessoas que não estão nem aí. Ele vê a dor do outro, mas ele não sente a dor do outro. Isso significa que a pessoa não tem empatia, né? Não tem empatia pelo outro. Então, empatia é você sentir a dor do próximo como se doesse em você mesmo. E aí Jesus faz um convite em Marcos 8.2, a olhar para o próximo com amor. Será que nós estamos olhando para o próximo com amor? Como nós estamos olhando para o próximo? Com amor ou sem amor? É aí que está a grande reflexão, o grande segredo. Tá? Essa foi apenas um resumo da lição EBD, de número 5. Se inscreva no canal, compartilhe essa lição. Deus te abençoe em Cristo Jesus, tá bom? Muito obrigado por você estar sempre acompanhando aí a nossa lição EBD. Tá? Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir, se Ele assim nos ajudar, estaremos de volta aqui novamente. Amém? Graça e paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.